Temos agora 50 minutos para estudar a Bíblia. Pouco tempo, hein? Pouco tempo. No livro de Amós, na minha Bíblia está na página 899, diz assim a palavra do Senhor no versículo 12: andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Antes de orar, nossa bispa Primaz, minha amada esposa, está participando da instância. Ela fez uma pequena cirurgia alguns dias atrás na gengiva e hoje foi tirar pontos, então exatamente não daria tempo de chegar à igreja. Beijo a nossa família, os nossos filhos. Davizinho vai começar a viver o dia a dia da igreja, e me prometeu, é um músico excelente. A Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Vamos orar ao Senhor? Oh Jesus amado, justo, vivo e verdadeiro, estamos aqui, Deus, para ouvir a Tua voz. Não queremos opiniões humanas, queremos a voz de Deus, queremos a Tua vontade. Por isso, Senhor, abençoa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que eu possa promulgar boas novas de grande alegria, que o povo seja pastoreado, alimentado, encorajado e vidas transformadas em grande maturidade espiritual. Usa-me, Deus, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado. Meus amados irmãos, família bendita, meus filhinhos em Cristo Jesus, acabamos de ler um versículo do profeta Amós. Amós foi um profeta do Antigo Testamento, 745 anos antes de Cristo, era natural de Tecoa, e ele escreveu este livro com o seu nome, o livro de Amós. Ele escreveu num momento de grande prosperidade para a nação, mas também de profunda negligência das leis de Deus. Então diz no capítulo 2, versículo 4, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Então, o profeta está enviando 3 mensagens ao povo judeu, falando sobre justiça social, sobre a onipotência de Deus e sobre o julgamento divino. Eles haviam rejeitado a lei de Deus, a palavra do Senhor. E em Amós 8:11 ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra. Aí vem o juízo de Deus, porque eles negligenciaram a palavra de Deus. Vem que eu enviarei fome sobre a terra. Não é pão, não é de pão, não é sede de água, mas de ouvir, fome e sede. Ou seja, o povo negligenciou tanto contra Deus, ou a respeito das coisas de Deus, que o Senhor disse: haverá um momento de sequidão, de deserto, por causa da negligência. Ele disse: não é água, não é pão, a grande fome e a grande sede será de ouvir a palavra de Deus. E diz no versículo 12, que eles, procurando a palavra do Senhor, correndo por toda a parte, não a acharão. Então, meus amados, esta profecia, estas palavras proféticas de Amós, são efetivamente o que se vive hoje na nossa nação. Milhões de pessoas simplesmente negligenciam, quebram as leis de Deus. Por isso nós vivemos um verdadeiro caos hoje social, político no nosso país, porque durante muitos anos, você sabe, o governo em Brasília faziam sacrifícios de animais, alguns presidentes, foi um caos. Pela primeira vez temos um presidente que se ajoelha, que se rendeu a Deus.
Pela primeira vez na nossa história. O resto era tudo envolvido com magia negra, com problemas. Então, negligenciaram. Deus rejeita. Então, o nosso ministério é definido como um ministério que tem compromisso com as Sagradas Escrituras, com a revelação da graça e com o próprio Deus. A prova está aqui, os irmãos estão aqui de forma presencial. Amados, a Bíblia é o nosso maior tesouro. Amamos a palavra de Deus, amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Isso que o povo no tempo de Amós não fez. Então você sabe, sempre existem pessoas que têm uma vida profunda com Deus, comprometida, e sempre tem as pessoas que vivem uma superficialidade. Eu quero lhe encorajar a que você queira, deseje, ame, aspire viver uma vida profunda com Deus. Não tico-tico no fubá, um dia está bom, um dia eu vou à igreja, outro dia não vou. Amado, não há mais tempo, a vida não é um jogo e não podemos arriscar. Nos dias de Jesus, em João 6, 66 a 68, ele diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12 apóstolos, aos 12 discípulos: porventura quereis também vós outros retirar-vos? E ele disse, respondeu Simão Pedro: Senhor, se nós nos retirarmos, para onde iremos? És tu que tens as palavras da vida eterna. Isto é a verdade. E você pode perceber no nosso ministério que nós somos uma igreja que tem fome da verdade. Eu pessoalmente tenho fome da verdade. E eu passo esta fome ao povo que desejem ardentemente a verdade de Deus. O nosso púlpito é proclamador da palavra, da verdade. Por isso nós estamos todos aqui esta noite. Jesus disse em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o nosso ministério tem o cuidado, através do apóstolo e dos bispos que assumem os ministérios aqui no altar, de revelar os tesouros da sabedoria, de revelar a multiforme sabedoria de Deus. Por isso eu volto a dizer, como disse no domingo, nosso trabalho, nosso apostolado é sério, é cuidadoso, é diligente. Você veja o tempo que demora alguém trabalhando conosco para chegar ao altar. E aqueles que chegaram porque Deus os credibilizou. Porque eu tenho muito cuidado com aquilo que é dito aqui. Nós não estamos falando só para uma catedral, nós estamos falando para o mundo inteiro. Nosso culto está sendo traduzido em várias línguas. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Temos que ser cuidadosos e diligentes. Então, nós estamos compreendendo o que está passando no mundo espiritual. Hoje em dia, se prega um dito evangelho egocêntrico, simplista, degenerado, sem sentido. Eu expliquei isto, insensato, enfeitiçador, criando um fascínio, mas que não é evangelho. Então, quando você conhece a graça de Deus, quando você é cortado pela graça de Deus, você vive um alto nível de sabedoria. Sabedoria teológica. Você começa a ter uma revelação com clareza. As tuas convicções passam a ser nobres. Você sabe, a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é inerrante, ela é a âncora da minha alma. Então isto é parte do ensino bíblico inteligente, rico, sólido e claro. Ninguém pode sair de uma reunião deste ministério dizendo: o que eles queriam dizer com isso? O que ele falou?
Será que ele falou da parte de Deus ou eles falaram da parte de Deus? Ninguém. Então, amado, grande parte, e por que eu estou criando esta expectativa no coração? Porque Amós reclamou com o povo, dizendo: vocês estão negligenciando Deus, podem esperar as consequências. Olha o cativeiro, olha o exílio. Era a forma como Deus demonstrava a sua ira pela negligência ao que ele havia proclamado. Então, hoje em dia a cultura cristã é muito medíocre, é muito barata, são coisas às vezes sem nexo. Não há nexo. Quando você diz a um crente: você tem um encosto, qual é o nexo que existe nisso? O que é aqui de verdade? Quando você diz: venha a um culto, porque nós vamos dar uma vela, nós vamos distribuir sal, óleo, patuás, correntes. Quem é que está falando por trás dessas palavras, amado? Porque quando você pega a Bíblia, você não vê Jesus dizendo: sexta-feira temos fogueira santa, sexta-feira vamos distribuir sal e óleo e rosas ungidas e sabonetes. Você vê Jesus fazer isso? Então, o que eles chamam de evangelho, amado, é um engano. Eu tenho que lhe ensinar isto, e eu tenho que ensinar isto ao mundo. É um engano. Fazem comércio do povo de Deus, fazem mercantilismo com a palavra. Isso é tudo contrário a Deus e à Bíblia. Então, sabe o que eu chego à conclusão, como um líder que tem temor e que não vive sem a comunhão com Deus, sem a intimidade de Deus? Eu acho, ou eu creio, que essa gente não leva o povo de Deus a sério. Não leva. Não leva Deus a sério. Porque onde não há o rigor das Escrituras, não é igreja. Paulo disse isso: só há um evangelho, é o da graça de Deus. Pode vir até um anjo do céu e pregar uma outra palavra. Ele diz: seja anátema. Ele diz: ou nós apóstolos, ou um anjo, seja anátema. Então, nós entendemos que, assim como Deus disse que eles procurariam a palavra e não achariam, dizem Amós 8,12, esta, eu vou lhe dizer, amado, ouça o que o seu profeta lhe diz: esta é a maldição mais horrível de todas as maldições. Fome da palavra, sede da palavra e não ter palavra. A maldição horrível é a ausência total de Deus. Então, quando nós falamos revelação, amado, as correntes de revelação divina hoje em dia secaram em muitos lugares. Quem não quis ouvir os profetas no passado, iam para o cativeiro. Quem não ouve a voz dos profetas em pleno século 21, é humilhado pelos pagãos. Então, Amós mostrou um retrato da miséria espiritual, o mais horrível cenário. O senhor não está sendo exagerado, apóstolo? Não. O mais horrível cenário de maldição. A pessoa querer ouvir a palavra e não haver palavra. Uma maldição horrível, bispo. Então, este ministério defende a Bíblia como divina, sagrada. Diz palavra de Deus. Palavra de Deus. Somos sóbrios, sérios, diligentes, pregadores das sagradas escrituras, fiéis. Todo fiel é honrado por Deus. Agora, pastor, mas às vezes o senhor tem sido atacado e ridicularizado pelo mundo dito cristão. É verdade. E sabe, talvez você pergunte: a que nível é que o apóstolo fica preocupado quando alguém tenta ridicularizar a predestinação, a eleição, a soberania? Qual é o nível de preocupação? De 0
a 10 que o apóstolo fala honestamente, apóstolo, 0. Porque não estão lutando contra mim, estão lutando contra Deus. Não é a mim que me rejeitam, é a Deus que rejeitam. É a Deus que rejeitam. Então, querer ouvir a palavra e não conseguir. Então, hoje em dia, a palavra de Deus está muito escassa. O mundo incrédulo não quer ouvir a palavra. Os falsos cristãos não querem ouvir a palavra. Querem tudo menos as Escrituras. Tem gente em alguns ministérios que quando o pastor diz, chegou a hora da palavra, metade da igreja vai para a cantina comer joelho e beber suco de guaraná, de maracujá em copo de geleia de mocotó. Porque diz, não, palavra não vou ficar lá assistindo. Nós não estamos assistindo, nós estamos participando, é muito diferente. Então, querer tudo menos as Escrituras não é igreja. Nós defendemos a Bíblia como palavra de Deus. E se nos ridicularizam em algum momento, eu entendo que ridicularizam. Se ele se diz cristão, é um falso cristão. Se é do mundo, não tem nenhum valor para nós. Então, amados, 1 Coríntios 1,5 disse, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Deus nos enriquece com a palavra. Deus nos enriquece com o conhecimento. É o conhecimento que leva toda a sorte de bens maravilhosos, deleitáveis. É o conhecimento. Por isso eu disse durante o ofertório, não se deixe levar pelo que você está pensando agora, porque às vezes vem um dardo de insegurança, de medo, como é que eu agora vou dar dinheiro à igreja? Você não está dando dinheiro à igreja, você está fazendo o que Deus lhe mandou fazer, que é semear a tua vida para que almas sejam salvas. Enriquecendo, versículo número 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra é o quê? É o poder de Deus. 1 Coríntios 2,16 diz, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Ou seja, eu penso como Cristo pensa. Isso é maravilhoso. Então, quem não acredita na Bíblia, vive na obscuridade, vive na cegueira de Satanás, porque é ele que cega, para que a pessoa não tenha conhecimento da glória de Deus, do Evangelho. Então a palavra de Deus pode ser loucura, mas é para os que se perdem. Não tem sentido para os que se perdem. O único Deus verdadeiro e eterno foi rejeitado pelo seu próprio povo judeu, foi crucificado pelos romanos como um criminoso comum, foi levado a um túmulo, ressuscitou dentre os mortos, é o único salvador do mundo. O mundo vê isto e diz, é tolice, é irracional, para os que se perdem. 1 Coríntios 1,19, pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios. Olha Deus falando, né? Eu aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar, e quando eu acabar de ler, você vai dar um amém, por favor. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura Aleluia, glória a Deus.
Isaías 29:14 diz: eu continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, uma obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Então, quando você vê uma pessoa do mundo dizendo: porque a igreja não é, porque a palavra, a Bíblia é envelhecida, isso aqui é uma sabedoria secular que não vale nada. Versículos 15 e 16: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, suas próprias obras fazem as escuras e dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Versículo 16: que perversidade a vossa, disse o profeta, como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Então, quando as pessoas se voltam contra a palavra, estão dizendo que Deus nada sabe. Por isso é que Deus chama estas pessoas de loucos. Loucos. Então, meus amados, Jesus é o único que liberta. Sem Jesus não há libertação. Pode acender a vela que acender, pode ir aos santos que forem, pode ir aos altares, aos gongás, não há libertação, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quem veio para dar vida foi Jesus, não foi Buda, não foi Maomé, não foi Confúcio, não foi Shirvá, não foi nenhum Deus desta terra. Então, amados, acredite no que eu estou dizendo, toda a sabedoria deste mundo é tola. Romanos 1:22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Sabedoria deste mundo é tolice. Quando vejo uma pessoa que tem uma posição social, econômica ou jurídica dentro do nosso país, lutar contra as igrejas, lutar contra a Bíblia, amado, eu digo, isto não é loucura e tolice? É loucura e tolice. Quem é o homem? Disse a palavra, quem é o homem? Então, ninguém chega a Deus pela sabedoria humana. Ninguém. A palavra da cruz, o evangelho, para a sabedoria do mundo é inatingível, irracional, porque é para os que se perdem. Para nós, a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação. Para nós, Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Redentor, é o Mediador. O único que ressuscitou da morte. Quando as mulheres foram ao túmulo, Maria Madalena e as demais, encontraram o quê? O túmulo vazio. Só encontraram as peças de linho que envolviam o corpo dele, que tinham enrolado o seu corpo. A pedra foi removida, as mulheres viram um túmulo vazio, e aí está a prova de que o único que venceu o maior inimigo, que é a morte, é Jesus Cristo. Ele ressuscitou. E eu vou lhe dizer, o nosso ministério é estabelecido na base da ressurreição. Na base da ressurreição, na base da palavra da graça de Deus. Todos nós aqui fomos cortados. Diz que é a espada de 2 gumes que corta de alto a baixo. Fomos cortados. Já sabemos o que é carne, o que é espírito. Já sabemos quais são as intenções do coração, porque fomos cortados. Então vamos lembrar, na Bíblia os gregos buscavam sabedoria. Por que eles buscavam sabedoria, se eles achavam que a cultura grega era a mais sábia de então? Porque era uma cultura intrincada, era um labirinto mental. Eles tinham muita erudição, tinham muita retórica, tinham até conceitos esotéricos, que na realidade a cultura grega era cheia de conceitos esotéricos. E isto tudo está no século 21, isto tudo está no dia de hoje. A fé de muitas pessoas, de muitos ministérios, é uma coisa intrincada. Você não sabe se hoje é
o feijão, se amanhã é a água, se é o sal, se é a pimenta do reino. É uma coisa muito intricada, é um labirinto. É um labirinto. A fé hoje de muita gente é um labirinto. E eu vou lhe dizer, se não houver alguém contra a verdade, estas pessoas vão para o inferno. Porque ninguém é salvo por fazer sacrifícios, ninguém é salvo porque pagou o preço, ninguém é salvo porque subiu no monte, ninguém é salvo porque se batizou nas águas, amado. Por isso em 1 Coríntios 1:25 ele diz: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, amados, precisamos de entender que a sabedoria deste século é louca. A sabedoria deste século é louca. 1 Coríntios 1:26-29 ele diz: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Pastor, quer dizer que nós não vamos ter aqui muitos, nunca teremos muitos poderosos, porque ele disse: não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar, avergonçar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes, os desprezadas, aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então veja você, é por isso que você não vê artistas famosos, homens grandes da sociedade, governantes de alto escalão, tirando o presidente, você não vê nos três poderes pessoas de top que com uma caneta botam para correr um país inteiro, uma população inteira. Você não vê uma pessoa desta dizendo: Senhor Jesus, dá-me a sabedoria, revela-me. Não, não tem. Não tem. Porque é uma sabedoria louca. Então, a elite intelectual, os artistas deuses, os influentes e os influenciadores, a alta classe social, já tem o seu prato cheio com o seu dinheiro. E onde há prato cheio não há fome. Dizem: o Deus é o meu bolso. Então, nós não somos sábios segundo a carne. Nenhum de nós é poderoso segundo a carne. Somos parte das coisas loucas, fracas, humildes, desprezadas, insignificantes, porque nós não nos vangloriamos na carne. Por isso é que eu tenho o temor e a humildade de dizer: 0 a 10, quanto vale o apóstolo da igreja? 0, 0 menos, porque eu tenho uma classe de temor para compreender estas coisas, amado. 2 Coríntios 10:10. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, está aqui, 10:10. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes. Olha só, os pseudo-sábios diziam, quando Paulo escreve uma carta, as cartas dele são graves, são fortes, mas quando está na presença pessoal dele, ele é fraco. A palavra de Deus, ele é fraco, a palavra é desprezível. Olha como é que o mundo de então via o apóstolo São Paulo. Por quê? Porque ele não tinha sofisticação mental, porque ele não tinha capacidade filosófica, porque ele não tinha astúcia esotérica, porque ele não usava palavras de persuasão humana. Então dizia: olha, você é uma pessoa fraca, Paulo, tua palavra é desprezível, você não... olha só
como os grandes daquela época pensaram. Só que quem pensou desta forma está no Sheol, e Paulo está no seio de Abraão. Então nós temos um testemunho da verdadeira autoridade. Aqui o que se ouve é sagradas escrituras que falam a respeito de um Deus soberano, que se chama único, que se chama Jesus Cristo. E nós, que somos a liderança da igreja, insignificantes. Porque eu entendo que se Deus não fizer, olha, se Deus não guardar a tua vida, em vão vigia a tua sentinela. Se Deus não fizer o trabalho, é em vão o que nós trabalhamos. Então eu tenho noção disso, eu temo e tremo aqui em cima. Por isso é que eu lhe disse há pouco, que quando eu estava lá no meu isolamento, na minha solidão, eu tive que vigiar os meus pensamentos para que eles não corroessem a minha alma. A toda hora eu estava lá com a Bíblia, a toda hora eu fazia uma oração, eu clamava, porque eu sei que os pensamentos humanos corroem a alma. Então nós temos Cristo como Senhor, as Sagradas Escrituras como a rocha da nossa vida. E eu vou te dizer, a sabedoria do homem pode fazer coisas incríveis. Olha o avanço da ciência, olha o avanço da tecnologia, olha o avanço da genética, olha o avanço da medicina, da arte, da indústria, da cultura. Mas esta sabedoria não leva a Deus. Pode pensar, amado, que o avanço, se você retroagir um pouquinho, alguns anos atrás não havia telefone celular, não havia nada de tecnologia. Para abrir um computador, Ctrl D, Ctrl C, depois não entrava, depois rodava, era uma loucura. Hoje você tem um monte de computadores dentro do teu telefone desse tamanho. E agora já vem o G15, depois vem o G não sei quando. Amado, isso tudo que você vê no mundo não leva a Deus. Essa sabedoria não leva a Deus. A de Deus é muito mais alta. A sabedoria de Deus está em outra esfera. Tem outra missão. Qual é? Salvar vidas. Por isso ele disse em 1 Coríntios 1, 30 e 31. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Olha o que Deus fez na nossa vida. Ele nos tornou o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, tem que se gloriar no Senhor. Então a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, só Ele é Deus, só Ele é o único, é o caminho, é a verdade e a vida. Foi Ele que fez tudo isso em nós, Ele fez tudo isso em nós. Então, não somos melhores ou mais espertos que ninguém. Fomos escolhidos por Deus, fomos chamados, fomos salvos pelo seu poder, soberanamente e sobrenaturalmente nós estamos aqui, amado. Vá um pouco atrás da sua vida, você imaginaria numa quarta-feira, quase 9 horas da noite, você está dentro de uma igreja? É inacreditável. Então nós fomos salvos soberana e sobrenaturalmente por Jesus Cristo. Deus nos deu vida, nós estávamos mortos. Ele preordenou e predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou. Foi o Espírito Santo que nos revelou estas verdades. Sabemos coisas que nem os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Ele preparou tudo para os que o amam. Nós temos a mente de Cristo. Nós hoje já podemos dizer que conhecemos os pensamentos de Deus. Temos uma unção sobrenatural, uma unção que não sai, permanece.
É Ele que nos ensina todas as coisas, temos a sua sabedoria, fomos regenerados e somos a resposta para esta sociedade. Somos a resposta, amado. O que Deus investiu na tua vida e na minha vida não é para ficar e enterrar o talento com medo de Deus. A sociedade espera por nós. Ele nos deu vida, Ele nos deu sabedoria. Ele nos deu vida, sabedoria para sermos testemunho para esta sociedade. Salmo 25:5. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Guia-me, ensina-me na tua verdade. Que ensino da verdade há se eu te der um caroço de feijão? Se eu te der um saquinho de sal grosso? Se nós na sexta-feira fizermos aqui uma fogueira e chamar de santa, eu não vejo nenhuma santidade em fogueira, mas o que você tem de benefício se eu te der um pedaço da cruz de Cristo, tirado aqui da nossa oficina, pegar a madeira e cortar e dizer, isto é da cruz de Cristo. Amado, Senhor, ensina-me a tua verdade, guia-me na verdade, ensina-me. Salmo 119:18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Desvenda, tira as escamas, tira os véus, faz-me entender, Senhor. Eu não quero ter os meus olhos turbados, eu não quero adorar o tempo de Moisés, o tempo da lei. Eu tenho um Deus vivo, um Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Ele é a luz, Ele é a vida, a luz e a vida vêm dEle, a justiça dEle já nos foi imputada, somos um espírito com Ele. Ele disse, o que vier a mim, de forma alguma lançarei fora. Adoramos a Jesus e dizemos esta noite, toda a honra, toda a glória, todo o sacrifício do louvor, sejam oferecidos a Jesus, para todos sempre. A igreja diga... Amém, amém e amém. Glória a Deus. A Ele a glória. Maravilhoso Jesus, tu me deste vida. Aleluia. Vida em abundância. Senhor, cobre esta igreja com o teu sangue, cobre cada lar com o teu sangue, opera milagres, prodígios e maravilhas na vida de cada um individualmente, Senhor. Ergue o teu povo para que brilhe no meio de uma sociedade corrupta como é a nossa sociedade, como era a de Filipenses. Dá orientação, Senhor, mostra o norte, a bússola, para que o teu povo tenha um rumo certo, porque a vida não é um jogo, para ver se dá certo, já deu em Cristo Jesus. Eu te abençoo, abençoa a tua família, o teu lar, os teus negócios, a fonte da tua renda. E eu vou lhe dizer, aqueles que forem inimigos, que se levantarem contra você, contra mim, cairão diante de Deus. Armas forjadas não prevalecerão. Diz que o inimigo que vem, que ataca, será reduzido a pó, a coisa nenhuma debaixo dos nossos pés. Eu creio, foi Deus que disse. Eu creio, foi Deus que disse. Eu creio, foi Deus que disse. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Diga aleluia. Ele é maravilhoso, Ele é real. Aleluia. Vamos ficar de pé. A Ele a glória. Vou pedir a nossa Bispa Nacional, minha herdeira espiritual, Bispa Ana Caroline, que venha dar a bênção final. E domingo, o escândalo da cruz, não falta, 9 da manhã e 6 horas da tarde.
Glória a Deus. Estenda as suas mãos para o altar. Senhor, graças te damos, Pai, porque nessa noite nós contemplamos as maravilhas da Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, porque sairemos da Tua casa bem alimentados, para vivermos o resto dessa semana em perfeita vitória, em nome de Jesus. E agora sairemos da Tua casa com alegria, em paz nós seremos guiados. Pedimos que o Senhor dê ordens aos anjos para que ministrem em nosso favor, para que nos livrem de todo mal, Pai. Que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. E aqueles que creem, digam amém. Amém. Graça e paz.